Esta é a terceira parte de uma série que visa abrir caminho para um acesso mais direto aos manuscritos de Marx. No caso, aqueles por ele redigidos em 1857 e 1858 e que conheceram um complicado histórico de recepção, marcado pela tentativa de enquadrá-los como obra, os famosos Grundrisse, ou até mesmo de os reduzir a um rascunho de O Capital. Sendo o objetivo desmontar essas construções, achei interessante dar à série o título de Desconstrução dos Grundrisse de Karl Marx, flertando um pouco com o jargão pós-moderno que hoje empesta os meios acadêmicos. Neste bloco, apresento uma rápida descrição dos manuscritos, além de oferecer algumas indicações sobre o que ocupava Marx nos anos de 1857 e 1858, em que ele trabalha nesses manuscritos. Então, além da vida complicada, vida doméstica muito complicada de Marx, que no período de exílio sofre ali de grandes necessidades financeiras, e que não, desde eles se mudam para Londres até a morte de Marx, nunca foram realmente resolvidas, de modo que Marx está o tempo inteiro precisando de ajuda do seu amigo Engels, né? Ele tenta ganhar a sua vida, na verdade, como jornalista seria, né? A caracterização, escrevendo artigos para um jornal de Nova York, que ocupa bastante tempo, bastante do tempo do trabalho dele. Que não é só escrever. Marx faz um trabalho de jornalismo mais intelectual. Então, esse trabalho, cada artigo desses, ele envolve leitura de jornais, e Marx faz em seus artigos ali como correspondente do jornal, apresenta a situação da Inglaterra, da França e de outros países, né? E a situação política, a situação econômica, financeira, ele acompanha as crises, acompanha guerras. Então se pode imaginar o que isso custava de tempo, né? Só de ler os jornais e acompanhar isso no noticiário. Além do mais, ele complementava ali suas informações em pesquisas no Museu Britânico, que é a biblioteca que ele tem acesso e que ele usa regularmente, praticamente todo dia, o tempo que está disponível na biblioteca, ele costuma trabalhar lá. Então, não são só estudos econômicos, né, como pode parecer às vezes quando se lê ali a biografia em torno desses temas ali, o que Marx teria feito naquele período, né? Então, a primeira informação é sobre isso, desse longo trabalho, longa colaboração dele e o que isso significa, né? Então, artigos é o primeiro bloco, né, de atividade intelectual de Marx nesse período de 1857 58, dá continuidade ao que ele já vinha fazendo desde 51, quando ele começa esse trabalho, né, de correspondente do New York Daily Tribune, até 1862, quando essa relação cessa, né? Então, artigos para o New York Daily Tribune, nome que o New York Tribune recebe entre 1842 e 1866, porque ele é fundado com o nome de New York Tribune e depois, em 66, ele volta a esse nome, né? No período em que Marx contribui para o jornal, ele tem esse título de The New York Daily Tribune. Esse jornal tinha sido criado em 1841 e subsistiu até 1924, quando ele é fundido com outro jornal que ainda existe hoje, né?
A colaboração de Marx, então, vai de 1851 a 1862, sendo que no início de 1857, aí 56, 57, há uma crise econômica mundial, né, que leva o jornal também a cortar gastos. Né? Então, no início de 1857, virtude dessa crise, a participação de Marx foi reduzida a um artigo semanal. Né? O que significa para Marx, entretanto, não significa que ele vá ter menos trabalho, mas que ele vai ter menos dinheiro. Né? Então, essa circunstância para ele é também catastrófica, porque vai ter que se virar com outras fontes de renda, que isso já é assim suficiente para eles não morrerem de fome, né? Porque a situação da família Marx sempre foi muito precária, né? De modo que ao longo de 57, 58, na correspondência com Engels, a gente tem o tempo inteiro esse pedido de ajuda e Engels então vai também na medida do possível. É claro que possível ali é difícil avaliar isso, porque o Engels administra uma fábrica da família, né? Então ele certamente teria tido mais dinheiro para sustentar diretamente Marx, mas aí a relação é assim é sempre bastante delicada, né? Também da parte de Marx, de não abusar, né? Então, esse é uma das coisas que ocupo para também entender um pouco o que Marx pode estar fazendo ali até 57, né? Então, ali não são só estudos econômicos, né? Ou primordialmente nem são estudos econômicos, que ele toca até 57, né? Então, é, ali existe estudos de história, né? Diplomacia. Marx é um leitor de amplo espectro, né? Então, no meio dessas leituras, ele também vai trabalhando, e muitas vezes por ocasião de um artigo que ele está para escrever para o New York Daily Tribune, vai ler um outro livro de um economista e que na prática dele isso sempre vai para os cadernos de excerptos, né, que ele fica tomando nota. Então, acaba sendo uma fonte de que ele pode lançar a mão depois, e ele vai lançar a mão a partir agora de 57. Então, essa é uma atividade. A maioria de nós já teria o suficiente para preencher seus dias só com esse trabalho que ele faz para o jornal. Ali em abril de 57, para complicar um pouco mais ali, trazer mais trabalho, e em função também de ele ter sido cortado ali, a fonte ter sido reduzida à metade, né? Porque ele tinha, até 57, ele tinha o costume de contribuir com 2 artigos, e ser pago então por 2 artigos pelo New York Daily Tribune. Ao ser cortado isso, ele está aberto para uma proposta que vem também de Nova York, né, em abril de 57, dele e Engels contribuírem com verbetes para uma enciclopédia, que de fato vai ser tocado, vai ter 16 volumes, né, publicados entre 1858 e 1863, com o nome de The New York American Encyclopedia. Então, ali Marx e Engels até na correspondência, ele se mostra um pouco animado com a história, porque ele diz, estou muito preguiçoso aqui, estou me aburguesando, vai ser uma boa ocasião para eu sair um pouco né, do escritório, da fábrica e me ocupar de temas intelectuais. E Engels é conhecido como né, um conhecido de matérias militares, ele assume ali os verbetes. Inicialmente eles escreveriam ali os verbetes que envolvem assuntos militares, né, mas no fim a contribuição deles para ali na letra C.
né? Porque é muito trabalho. Mas, assim, nesse período que nos interessa aqui, 57, 58, Marx também está envolvido, em parte, juntando informações para os verbetes que Engels escreve, né? Mas, em parte, ele mesmo escrevendo verbetes para essa enciclopédia. Então, Marx e Engels estão ocupados nisso de julho de 1857 a novembro de 1860, para você ter uma ideia. Né? Os artigos que eles escrevem, a maioria dos artigos é de Engels, mas há também artigos de Marx. Marx também está envolvido nesse trabalho. Né? Os artigos, mesmo que se cubram só em inglês, né, porque depois traduzido para o alemão acaba tendo outras iniciais, mas os verbetes são em inglês, né? Então são verbetes que vão de A, são 13 letras, né? A, B, C, a partir de D, ali eles encerram esse trabalho, porque é muito trabalho por pouca importância, né? Trabalhar. Tanto que eles ficam aí na correspondência é, apontando para as outras enciclopédias e dicionários que eles estão usando, né? Como a enciclopédia britânica, ou Brockhaus, no caso da Alemanha. E esses artigos, quer dizer, não é pouco trabalho, tanto que os artigos que eles escreveram, que passaram a ser publicados na enciclopédia a partir de 1858, esses artigos enchem um volume em MEV, né? Que é o volume 14, Marx Engels Werk. Então, assim, significa 500, 600 páginas de, de material. Né? Uma boa parte disso é Engels, mas Marx está empenhado nisso também. Então, a própria correspondência que Marx desenvolve, sobretudo com Engels, também, se a gente pensa em termos atuais, para quem está acostumado a escrever e-mail bem curtinho, né? São páginas e páginas, às vezes contando anedotas, às vezes relatando casos, muitas vezes também passando informações bibliográficas, né? Porque Engels está em Manchester, né? E Marx trabalha em Londres. Marx então tem acesso ali à biblioteca do Museu Britânico, e é muito mais completa. Então, muitas vezes, Marx desenvolve pesquisas ali para suprir Engels, né, de informações úteis para a formulação. Eles estão trabalhando lá sobre, né, armada, essas coisas todas, né? Ligados ali aos saberes militares, né? E Engels tinha sempre muito interesse por isso, tanto que ele meio que vale ali, né, na época, como um especialista nesses assuntos. Né? E aí, em terceiro lugar, vem, de repente, né, porque isso começa ali depende de como se começa, né? Porque se a gente inclui esse fragmento de julho de 1857, então começaria em julho, mas a gente pode começar tranquilamente em agosto de 1857, quando Marx redige aquela introdução, que fica lá como a introdução dos Grundrisse, né? Que seria uma introdução ao que ele pretende fazer, que vai ocupar ele na primeira pegada de agosto, então a introdução, até abril de 1858, quando ele tem uma espécie de colapso físico, né, por excesso de trabalho. Então, esse excesso de trabalho não são só os manuscritos. Aliás, na correspondência fica claro que Marx ocupa o período do dia mais no trabalho ali para os artigos, né, dos verbetes para a enciclopédia, dos artigos para
o jornal e que lhe sobra para esse trabalho nesses manuscritos, né, que podem ser são econômicos, mas também históricos, filosóficos, sociológicos, né? Eles misturam vários temas, né? Como ainda teremos ocasião de olhar pela frente, né? Então, esses temas, ele tem, na correspondência, está colocando isso assim, que ele tem a noite para trabalhar nisso, e aí ele trabalha nisso noite adentro e acaba, no fim, tendo um colapso. Então, o que é conhecido ali como os Grunteris, essa parte é encerrada em abril de 1858, dentro de um cenário de complicação do estado de saúde de Marx. Então, a continuidade do trabalho, isso já é, então, eu vou agora poder explanar um pouco aqui na descrição desses manuscritos, né? O que Marx faz depois de abril de 1858, porque ali ele não encerra o trabalho. Esses manuscritos, esses cadernos, né, que estão reunidos sob esse título de Grundrisse, eles não foram, a intenção não era publicar isso, né, nessa forma, é mais ou menos, ele faz, Marx, quando se refere a esses trabalhos, para a ideologia alemã também, como trabalhos de autoesclarecimento, ele se põe a escrever para tornar o assunto claro para ele mesmo. Então, os manuscritos de 57 e 51 até o fim, né? Porque eu vou juntar esses materiais, mas esses manuscritos conhecidos como Grunter, eles são basicamente isso, né? Um trabalho de autoesclarecimento, quer dizer, ele vem estudando desde 44 esses temas econômicos, né? E aí ele aproveita a ocasião ali, como nós já vimos ali, da crise de 57, né? Em que eles têm essa expectativa, né, de que viria uma onda revolucionária. Ele pensa que antes dessa onda revolucionária deslanchar, né, é, ele poder ter claro os temas econômicos e poder contribuir. E de dentro desse trabalho, então basicamente um trabalho em manuscrito, sem a intenção de publicar, e dentro desses manuscritos sai então um projeto é, editorial, que de fato em parte é executado, né? E que eu vou deixar também claro aqui que se trata, né? Então, a descrição dos manuscritos 1157 e 58, uma vez que não vamos poder trabalhar isso nos originais, vocês viram na outra exposição ali o que é um texto, uma página, né, desses manuscritos praticamente indecifrável para quem não se especializa em decifrar a letra de Marx. Então, não nos cabe aqui tentar fazer esse exercício filológico desse tipo. Então, a descrição ela tem que se basear no trabalho editorial que já foi feito, né? Então, que a gente tem são duas edições, em parte divergentes no que eles estão fazendo, e essas edições que eu vou expor aqui descrever como é que os manuscritos aparecem, desses manuscritos 57 e 58 aparecem, então, na primeira edição e depois na edição Mega 2, que já tem um outro projeto, né, uma outra ideia. A partir daí a gente tornar claro o que é o material com que estamos lidando. Analisando ali o entorno, ali o contexto, fica bem claro no que essas edições, essa primeira edição, porque essa primeira edição dos Grundrisse não aparece em MEV também, né? Só mais tarde MEV incorpora, e não é a primeira edição, incorpora a edição de Mega 2, né? Então não é em MEV que a gente encontra essa primeira. Mas olhando então essa primeira edição, a correspondência
e outras coisas que se encontram em MEV e depois em Mega 2, dá para dizer que o que é reunido aqui nesses manuscritos colocado ali, do ponto de vista mais técnico, não é completo. Existem ali apontamentos que os editores consideram irrelevantes. Uma edição completa mesmo, ela não faz esse tipo de triagem, né? Pode até ser chato, né? Mas para que o leitor tenha a segurança de que ele realmente tem tudo ali, tem que fazer até uma listinha de mercado se tiver ali no meio, né? Pontos, né? De, né? Da padaria, porque assim é um caderno que está ali, de repente o dono usa para outros fins, né? Então fazem uma triagem. Então não dá para dizer nesse sentido que a gente tem uma edição realmente diplomática, como se chama isso, né? Uma edição completa dos manuscritos. Mas é claro que o texto que interessa, a parte que interessa, aí sim, né? E, e aí esse material que nós vamos dar uma olhada, né? Então, de acordo com o registro de seus cadernos. Então, essa é uma referência, né? Eu vou mais adiante trabalhar, vou apresentar para vocês esse registro, porque ele oferece algumas pistas bem interessantes e que a pesquisa assim, ignora um pouco, né, esse material. Ele é usado ali para inserir títulos na edição, tanto de primeira edição quanto em Mega 2. Né? Se bem que Mega 2 já é um pouquinho mais parcimoniosa. Né? Então, esse registro dos cadernos, Marx escreveu em fevereiro de 1959. Né? E aí a história também é assim, ele vai, em fim de 58, início de 59, ele trabalha um texto que ele, de fato, publica, e a edição, o projeto editorial que sai de dentro desses manuscritos é esse para a crítica da economia política, né, que ele publica em 1959. A redação desse para a crítica da economia política é novembro de 59 a janeiro de... Não, é novembro de 58 a janeiro de 59. Quando é encaminhado para o editor na Alemanha, né? Mas o que ele tinha acertado com o editor era um texto que incluiria, seriam três capítulos, né, sobre mercadoria, dinheiro e capital, né, e ele, quando começa a redigir isso, acaba os outros dois capítulos ficando muito grande e ele decide, então, apresentar ali só questões mais técnicas, menos provocativas na perspectiva, contexto ali, né? Ele deixa de fora a parte do capital, em que ele, de fato, considera que seria mais provocativo, né? E levaria uma reação maior. É, e aí ele acaba encaminhando esses dois capítulos, né? E daí esses capítulos são publicados com esse título para a crítica da economia política, 59. Mas em parte em função disso, né? Quer dizer, essa parte do valor, mercadoria, teoria do valor e teoria do dinheiro, isso sempre uma coisa mais técnica e, né, envolver mais um debate bem técnico com os economistas políticos, né? Esse texto praticamente fica sem repercussão, né? Porque o Capital, depois que sai, quase 10 anos depois, esse sim vai ter uma repercussão, porque ele provoca de fato os ânimos, né? Porque ele, uma altura em que a economia política clássica está sendo abandonada, Marx entra ali com fazer uma extensão disso, né? Partindo da teoria econômica teoria econômica clássica, né?
Adam Smith, Ricardo. Ele trabalha uma crítica da economia política, né? E que vai ali provocar, então, as reações dos liberais, né, que já estão ali há tempo prontos para abandonar essa teoria e que, de fato, a partir de 1870 vai acontecer, né, com a formulação de uma nova teoria econômica, que é a economia que depois vai resultar na teoria neoclássica. Então, esse projeto, essas ideias que Marx tem, vou fazer uma coisa mais técnica, ter uma resposta mais técnica de economia, acabou prejudicando o projeto. E depois, como os livros não se vendem, né, a coisa fica lá, o editor se incomoda e aí cria resistência para a continuidade da publicação seria o terceiro capítulo, né? Enquanto tinha combinado um livro, agora vira 2 livros. O primeiro não está vendendo, é para publicar mais um. Então tem essas componentes, né, da, da aposta, no caso de Marx, para entender o que resulta dessas pesquisas todas de 57 e 58. Né? Resulta, então, um texto que é trabalhado, ele está traduzido, tem mais de uma tradução, aliás, para português. Esse texto para a crítica da economia política, ele é um texto que, se a gente trabalha de uma forma mais abrangente, o texto de Marx, pode ser lido junto com o livro 1 do Capital, porque ele basicamente traz já as ideias que são trabalhadas por Marx no início do livro 1 do Capital. Mas isso é concretamente o que resolve. Então, esses manuscritos, nesse sentido, eles não são rascunhos de livros, eles têm no trabalho de Marx um outro sentido, né? Que é colocar, porque eles também são bem mais extensos, né? E ali, de uma forma mais livre, sem se preocupar, né, com o estilo, porque nos textos que Marx trabalha para publicar, ele cuida bastante para ter um texto bem escrito, com estilo, tem muito humor no meio, são textos literariamente bem concebidos. Né? Os manuscritos não são isso, são apontamentos e que às vezes até voltam, que Marx ao longo da vida inteira ele trabalhou muito com excertos, né? Tomar nota, né? E extrações de citações, porque nessa época eles têm que trabalhar em cima do papel, eles não têm como fazer outro tipo de cópia, né? Então, os próprios manuscritos, às vezes, páginas e páginas, ele volta a fazer isso, né? Fazer de excertos, citações. E vale para os 3 conjuntos que eu mencionei, não só esse aqui. Apesar desse aqui ser bastante corrido, então ele ter, em boa medida, ali, poder ser trabalhado como se um livro fosse, né? Ele trabalhou bastante corridamente. Né? Então, de acordo com o registro de seus cadernos, registro que eu vou depois explorar com vocês, os manuscritos de 1857 e 58 somavam 11 cadernos, assim indicados. 7 cadernos enumerados de 1 a 7, mais 4 cadernos indicados por B', B2', B2', né? C, desaparecido, quer dizer, esse caderno C, ele é mencionado por Marx, mas ele não existe mais, ou até hoje não se encontrou, né? E o caderno M, que contém aquela introdução que nós vamos trabalhar mais adiante. Seria a primeira parte de agosto de 57, né? Então, é baseado nesse registro que a gente... Qual era o sentido desse registro, né? Ele, em fevereiro de 1859, ele já encaminhou os 2 primeiros capítulos para a crítica da economia política para o editor, e ele pensa agora passar a redação do terceiro capítulo, que seria sobre o capital. Né? Então, nesse momento, ele faz
um sumário, um registro, né, de relatório, né, do que uma lista dos temas que se encontram nos cadernos. Então, é uma longa lista apontando as páginas em que se encontram os temas, para ter claro o que ele pode aproveitar para esse capítulo que ele pretende escrever e que ele acaba não escrevendo. Ali para o fim de 59 aparecem outras complicações, ele passa a se envolver ali em questões polêmicas, acaba escrevendo um livro com o tal de Fock, e ele vai retomar o projeto só em 61, de novo com a ideia de finalmente escrever esse capítulo sobre o capital. E aí, a partir de 62, ele passa, aí anuncia isso numa carta, que ele pretende rever esse projeto e não se limitar a escrever um capítulo na extensão de Para a Crítica da Economia Política, mas agora sim escrever um livro sobre o capital, que tem então como subtítulo já nessa carta para assim, o capital, crítica da economia política. Né? Então, isso que era o título do livro, no Capital passa a ser subtítulo para mostrar que o projeto é o mesmo, né? O projeto de uma crítica da economia política. Né? Então, a gente precisa lançar a mão desse registro para ter claro, porque ali é Marx mesmo fazendo um relatório desses cadernos, e a partir daí a gente pode se localizar dentro do material, porque as duas edições, a primeira edição e a edição do Mega 2, não ajudam muito a gente se orientar nisso. Né? Eles apresentam os cadernos, apresentam as informações, mas a maneira com que eles lidam com isso leva a gente a se distrair e adotar uma certa linha de compreensão que os editores estão ali propondo. Então, na primeira edição, o que é considerado pelos editores como os Grundrisse, propriamente ditos, foi reunido num volume. Como vimos, esse volume foi publicado em 1939 e contém o caderno M, não completo ali, o caderno M, que é a introdução, e os cadernos de 1 a 7. Né? Então, o grosso, né, dos Grundrisse são esses cadernos 1 a 7. Né? E o caderno M, entendido assim, isso já é uma interpretação de que essa introdução seria a introdução dos Grundrisse. Né? Isso é uma associação de textos que já é uma interpretação, porque Marx menciona isso no prefácio para a Crítica da Economia Política, que ele deixou fora uma introdução, como se aquela introdução pudesse ter sido escrita para esse texto de 1859, o que, aliás, levou algumas edições, inclusive uma aqui no Brasil, a entender essa introdução como se fosse a introdução para a crítica da economia política, o que não é verdade. Então, assim, mesmo a compreensão de que isso é a introdução dos Grundrisse já é uma interpretação, é colocar. Os Grundrisse, o conjunto em bloco, são esses cadernos 1 a 7, né? Que Marx passa a trabalhar a partir de setembro de 1857 e vai até abril de 1858. Então, isso, a primeira edição, constitui os Grundrisse. Né? E a partir dessa edição é que se forma, então, a lenda, né, dos Grundrisse. Se constrói a partir dessa edição. E isso não mudou também depois de Mega 2, que Mega 2 não chama isso mais de Grundrisse, mas fala, como nós vimos, manuscritos econômicos 1857-1858, não é? E depois o volume que incorpora isso em MEV, né, também fala de manuscritos, não, de Grundrisse. Mesmo assim, o que se fixou é esse título, né, que eu acho que ao longo do trabalho aqui deve ficar claro.
o que atrai as pessoas a esse material. E por que, então, para as pessoas que trabalham com essa ideia, preferem ter uma obra diante dos olhos e não se ocupar só de manuscritos, como assim, essa coisa de trabalhar algo, né, como mais solto na forma de manuscritos é filologicamente interessante, mas tem esse lado assim, a gente não está trabalhando com um livro que foi escrito por Marx. E aí as pessoas, o que mais tem? E aí vai pegar toda essa montanha de manuscritos, né? É muito trabalho com a impressão de que eu estou, né, se estaria trabalhando algo que não se fecha numa obra. E a verdade é que é isso mesmo, né? O próprio Capital não foi escrito completamente, Marx. Mesmo no volume 1, que ele publica em 1967, não é encerrado, ele continua trabalhando nisso. E é uma espécie de work in progress, né? Os cadernos B' e B2' foram publicados no volume suplementar, nessa primeira edição, saiu em 1941, em que se encontram ainda excetos de cadernos do início dos anos 1950. Então, nesse volume suplementar, primeiro tem o mérito, né, de ter sido associado isso, mas, por outro lado, os editores fizeram ali uma escolha aleatória, né, de material desses cadernos de CEP, é, aleatório que existe muito material que eles poderiam ter incluído ali, tiveram que escolher o que era mais relevante, é, exceto os econômicos, né, de mercado e outras coisas, né, que vem desde o início dos anos 1850. Isso aí descaracteriza um pouco, porque se estamos falando aqui dos manuscritos de 57 e 58, não caberia incluir ali material anterior a isso, né? No caso de arredondar isso e procurar ser o mais completo possível, no sentido de publicar esses manuscritos, né, num conjunto, né? Então, colocados num apêndice dos Grundrisse, o material contido nesses cadernos é ademais tratado como urtext de para a crítica da economia política. Essa história do urtext, a correspondência de Marx ao longo de 58 não deixa muito espaço para interpretar como se esses cadernos B', B2', fossem preparatórios, porque urtext significa prato-texto, né? Que é provavelmente eles tiram isso da germanística, porque existe ali vários casos, né, desses urtext, né? Por exemplo, na literatura sobre Goethe, existe ali toda uma literatura sobre um Urfaust. Existe o Fausto de Goethe, né? E existe lá na juventude de Goethe são fragmentos, né? Em que ele está trabalhando no Fausto já. E esses então eles chamam o Urfaust, que seria o proto-Fausto, né? Então existe pesquisa sobre isso. No caso em que se tem esses projetos, às vezes são projetos juvenis, né? E que são mais adiante os autores executam. Então, existe na germanística essa coisa assim, de tratar o urtext de uma coisa. Bom, isso dá assim uma polida. Esse material sugerindo assim, que aqui nós temos uma espécie de paracrítica da economia política originário, né? Assim, o próprio texto de paracrítica da economia política. Em que medida é isto? É difícil de avaliar, porque na verdade o que acontece é que Marx, a partir de de abril de 58 até praticamente quando ele retoma ali a atividade e redige o capítulo 1 e o capítulo 2 para a crítica da economia política, Marx está muito
complicado, né, com esses problemas de saúde, né? Então, esses cadernos, é, eles sofrem com essa situação de Marx. Então, eles não se destacam nesse sentido. E outros textos em que Marx está tomando nota, eles não têm a característica de serem um rascunho já, um texto que só precisaria uma rápida redação para poder ser encaminhado para publicação, né? Eles têm, no fundo, as mesmas características e dão continuidade também a raciocínios que Marx vinha trabalhando nos cadernos 1 a 7, né? E nesse sentido, eles, a meu ver, constituem um conjunto com os outros manuscritos, os manuscritos anteriores, né? Não é muito material, mas tem coisas muito interessantes nesses cadernos, e mais para o fim dessa série aqui eu pretendo explorar. E por isso é importante, para abrir um pouco a leitura desses manuscritos ali, ter claro que isso não precisa ser visto nessa linha que os editores sugerem. No caso aqui, é, colocando isso como um apêndice, e como se tivesse, se fosse uma espécie de é, rascunho ou primeira versão de Para a Crítica da Economia Política. Eu entendo antes que se trata de manuscritos que documentam a pesquisa de Marx, e de dentro desse conjunto de manuscritos, então começa a sair textos para publicação. E no caso desse período aqui, então, são o capítulo 1 e o capítulo 2, ou seja, para a crítica da economia política. E que para ali, o capítulo 3 não vai vir, ele vai ser depois transformado no projeto do Capital. Então é uma sequência bem diferente do que tratar essas coisas como também é tratado aqui como rascunho, né, do Capital, primeira versão de O Capital. Também precisa sempre ser visto com cautela, né, porque o projeto do Capital, o livro Capital, como eu já disse várias vezes, é de 1862. Eu vou ainda entrar mais adiante falar disso. Em 1953, é lançada uma nova edição, uma reimpressão fotomecânica em que os dois volumes são reunidos num só. Então, o Orosdolsky trabalhou, o relatório dele, né, ele ficou lá nos anos 40, nos Estados Unidos, ele teve acesso ali a um exemplar raro, né, dessa primeira edição, 39 e 41, né? Mas em 53, essa então já circulou bastante, e ela vai estar ali no cenário quando se começa depois Rostolsk, e nos anos 60 se começa a ter uma história da recepção desse Grundrisse. E aí nessa história, daí até hoje, né, isso é tratado sempre como os Grundrisse, o projeto originário do Capital, e essa lenda toda que se constitui a partir do comentário do Rosdolsky. O comentário do Rosdolsky trabalha com a edição de 39 e 41, dois volumes, né? Mas em 1953 sai uma edição, uma reimpressão fotomecânica, reunindo os dois volumes num só. Isso então era a informação sobre como isso aparece na primeira edição, né? E a partir da primeira edição também fica assim bem mais fácil de a gente se localizar para ter uma visão de conjunto desses manuscritos, né? Porque a Mega 2 é, junta isso em blocos separados, né? Que dificulta se a pessoa não tem assim, uma informação prévia sobre isso. Em Mega 2 fica difícil ver do que se trata, porque eles pegam a parte dos manuscritos. 57, 58 publica numa pegada, né?
e uma outra parte eles publicam num outro volume. Essa parte, esse trabalho editorial de Mega 2 também é relevante aqui, já não mais tanto para a gente saber do que se trata nesses manuscritos 57 e 58, porque isso já ficou claro ali no próprio registro que Marx nos fornece no início de 59, né? E que aparece bem transparentemente na primeira edição. Então, para isso não precisaríamos, mas como tem, digamos assim, Mega 2 hoje serve de referência para pesquisa, é importante a gente apontar para tipo de problemas que essa edição pode apresentar para a gente também não passar a trabalhar Mega 2 de uma forma inocente e não achar que ali tem intervenções editoriais significativas, né? Então, nesse caso aqui, isso seria um lugar onde é importante ter claro, e mesmo Mega 2 não nos fornece uma imagem transparente dos manuscritos de 1857 e 58, né? Porque Mega 2 agrupa os manuscritos 57 e 58 em dois conjuntos distintos. Os cadernos M e 1 a 7 são publicados em dois tomos, 1976 e 1981. Isso é na seção 2, né? Que aliás ali o título geral para a seção 2, que são tudo ali é reunido em torno do capital. Então, isso já induz o leitor a dizer que são pesquisas preparatórias de O Capital. Então, tudo que vem antes de 62, a gente pode questionar se isso deve ser entendido nesse sentido, porque Marx não tinha esse projeto. E esse projeto, de certa forma, ele resulta de dentro de certas confusões editoriais, né, como eu estava falando ali, que acabou não saindo, né, o volume que daria continuidade ao que ele fez para a crítica da economia política, seria um volume sobre o capital. Isso acaba não saindo e aí com o tempo as pesquisas continuam. Em 61 ele começa uma pegada muito longa, esses cadernos que vão de 61 a 63, ocupam nada menos do que 6 volumes em Mega 2. Né? É muito material, né? E nessa altura deve ter ficado claro para Marx que não fazia sentido ele tentar trabalhar isso num capítulo conclusivo de um texto menor lá de 59. Ele precisaria um outro projeto, né? E aí vem em 62 esse projeto do Capital, que ele vai trabalhar nos anos seguintes para executar. Ele executa só o primeiro volume, mas o projeto está ali. Então, esses dois conjuntos, são primeiro os cadernos M e 1 a 7, que agora já está claro que são os cadernos que são tratados como Grundrisse, né, ali na literatura, mas Mega 2, então esse saiu dois tomos, 72, 76 e outro em 1971. Mega 2 já não designa esse de Grundrisse, mas dá o nome de Manuscritos Econômicos 1857-58. O restante, então, são os cadernos, que agora já sabemos quais são, né? São 11 cadernos. O restante é publicado em 1980 num volume intitulado Manuscritos e Escritos Econômicos 1858-1961, agrupando esse resto com o texto de Para a Crítica da Economia Política, que tinha sido publicado em 1959. Então, os conteúdos dos cadernos B' e B2' continua sendo apresentado como Para a Crítica da Economia Política, Urtext. Essa designação eles continuam usando. E aqui, então, também fica
de novo, bem clara essa intenção de associar esses manuscritos em que Marx trabalha ali, Primavera e Verão de 58, né, em que ele está com a saúde bastante abalada, ele mal consegue dar conta ali dos seus artigos para o jornal, né? Então ele não tem muita energia para trabalhar nisso, né? E aí ele acaba em novembro de 50, e aí melhora o estado de saúde dele. Em novembro de 58, então finalmente ele passa para a redação de Para a Crítica da Economia Política. Eu não vejo nenhuma razão para considerar esses manuscritos especificamente como um prototexto desse texto, né? Porque isso está na linha de continuidade, a gente reconstituindo todo o cenário dramático, né, da vida de Marx. Dá para entender assim que ele está ali se arrastando para fazer isso. E quando a gente lê esses cadernos e vê como tem ali pesquisa e trabalho intelectual embutido nisso, né? Fica realmente admirado que alguém que tivesse um estado de saúde tão agilizado e mais ainda lutando com as necessidades, porque isso é um aspecto ali do tempo que Marx está obrigado a perder, né? É, atrás de dinheiro, coisas assim de conseguir ali alguém que possa emprestar. Eles têm ali só de penhorar objetos, e a família Marx não tinha muita coisa, então tem algumas coisas lá da mulher que vem, que herda lá da família dela, então tem alguns objetos que têm algum valor, então quando estão muito apertados vão penhorar. Você pode imaginar o que significa um dia a dia cheio dessas necessidades financeiras, né, para tocar a casa, né? Então, isso daí a gente, na correspondência de Marx, ao longo de todo esse tempo, né, fica bem claro como ele perde tempo com coisas que ele não é financiado para pesquisar. Então, a vida dele é bastante atribulada nesse sentido, né? E essas atividades, então, de jornalista, né, de correspondente de um jornal, essas atividades custam muito tempo, né? E nesse período aqui em que ele escreve esse material fantástico, que nós ainda estamos para analisar um pouco mais adiante, ele está basicamente queimando o tempo principal dele, que é o tempo de pesquisa durante o dia, né? Preparando os artigos que ele precisa semanalmente, apesar de, né, isso significar um corte no orçamento dele, né? Ou ficar reduzido a um artigo por semana, mas um artigo por semana que demanda pesquisa, leitura, não faz aquele jornalismo é, de segunda mão. Então, isso ocupa muito o tempo dele. Então, essa é uma das características que já tinha na primeira edição do material, que é juntar esses dois cadernos como se fosse ali uma primeira redação, né? Uma primeira versão de Para a Crítica da Economia Política. E eu pretendo mais adiante analisar isso um pouco para liberar esses dois cadernos, que eu acho muito importante, dessa circunstância. Eu acho que eles estão tratando e eles estão dando continuidade, sobretudo a esses cadernos 1 a 7. Né? Mas a decisão editorial mais questionável que Mega 2 tem é a inclusão neste volume. Então, é um volume que junta manuscritos de Marx, junta escritos porque são publicados, então não vale mais como manuscritos inéditos, né? E junto com esse material de Marx, eles publicam nesse volume a resenha que Engels fez de Para a Crítica da Economia Política,
publicado ali em 59 também, né? Pois essa resenha de Engels, ela inaugura uma linha de interpretação da teoria de Marx, em larga medida contradiz inclusive o texto de Marx. E essa divergência entre a posição, a teoria econômica de Marx e a leitura que Engels propõe disso, isso é uma parte decisiva das leituras que se faz de Marx no contexto atual, né? Então, esse procedimento aqui, claro que no contexto em que isso se encontra, ainda da Alemanha Oriental, da União Soviética, né, 1980, isso ainda existe, né? Se pode compreender isso, porque assim, para eles, Marx é lido em continuidade com Engels, com Lenin e essa gente. Mas esse procedimento aqui, do ponto de vista, então, editorial, é bastante questionável, né? Porque isso, de novo, para quem trabalha esse volume, induz o leitor a ler esse texto de Para a Crítica da Economia Política pela lente proposta por Engels. E isso é algo que é bastante questionável. Se alguém quer um pouco de informação sobre isso, né, eu remeto à série que eu elaborei ali no semestre passado, intitulado lá de Relendo Marx, né, porque lá tem essas novas leituras de Marx e também tem um bloco dedicado a essa divergência, né, que a gente precisa separar Marx e Engels, né? Então pode pegar lá o título desse bloco é Marx ou Engels, né? Então, se vocês quiserem saber um pouco, uma informação assim rápida sobre isso, né? Aproveitem esse material. É claro que a pesquisa ali depois é assunto. Aqui no Brasil estamos recém começando a atualizar essas leituras, né? São relativamente poucos ainda que pesquisam nessa linha mais crítica, né? O que tem muito o que é mais comum aqui no Brasil é essa leitura mais tradicional, né? Não tem, então, esse tipo de é, problema, né, em ler Marx em continuidade com Engels. Para eles, então, isso que não seria problemático. Mas do ponto de vista de uma pesquisa mais rigorosa, também mais filológica, isso é problemático, porque induz o leitor a trabalhar Marx já com uma certa linha de interpretação.